Olá, seja bem-vindo de volta. Esta noite, vamos ouvir lendas esquecidas juntos. Há noites em que o silêncio parece mais antigo do que nós. Noites em que o vento atravessa as folhas como se estivesse procurando algo que foi esquecido. Talvez histórias, talvez vozes. Esta é uma dessas noites. E se você chegou até aqui, é porque também sente esse chamado, o desejo de desacelerar, de ouvir o que quase se perdeu no tempo. Bem-vindo a Noites de Lendas Esquecidas. Aqui não contamos histórias com pressa. Aqui, o tempo anda devagar, como andam os rios profundos. Se essa noite pede calma, fique. E se quiser continuar ouvindo histórias assim, inscreva-se no canal, não como quem marca um compromisso, mas como quem deixa a porta entreaberta para quando a noite voltar a chamar. Hoje, à meia luz, vamos ouvir lendas indígenas antigas, não como quem estuda o passado, mas como quem escuta um sussurro que ainda vive na terra. Essas histórias não precisam ser lembradas com pressa. Elas pedem apenas que você esteja presente, mesmo que levemente, mesmo que já com os olhos fechados. Quando a noite cai sobre a mata, ela não chega vazia. Ela traz consigo a memória de tudo que já respirou ali. Antes das cidades, antes dos caminhos traçados à força, antes mesmo dos nomes escritos em mapas, a terra já falava. E aqueles que viviam próximos a ela aprenderam a escutar. Diziam os mais velhos que o mundo não foi criado de uma vez só. Ele foi sendo contado, história após história. Cada rio tinha sua origem narrada, cada montanha guardava um segredo que só podia ser transmitido em voz baixa, ao redor do fogo, quando as crianças já estavam quase dormindo e os adultos permitiam que o silêncio falasse entre uma palavra e outra. Em algumas aldeias antigas, havia a crença de que, no início, os seres humanos não sabiam diferenciar o que era visível do que era invisível. Os rios tinham voz, as árvores tinham intenção, e a noite era uma entidade paciente que observava tudo em silêncio, esperando que alguém aprendesse a reconhecer sua presença sem medo. Não era terror o que os antigos sentiam pela escuridão. Era respeito. A mesma reverência que se tem diante de algo muito maior, muito mais velho, algo que estava ali antes de você nascer e continuará depois que você partir. A noite não era o fim do dia. Era o início de outro tipo de tempo, onde as regras mudavam sutilmente e onde era possível, se você soubesse como, atravessar para lugares que a luz do sol mantinha ocultos. Conta-se que certa vez, em uma aldeia situada às margens de um grande rio, viveu um jovem caçador que possuía uma qualidade rara entre os de sua idade. Ele sabia ficar quieto. Enquanto outros jovens conversavam alto, riam e disputavam atenção, ele preferia observar. Sentava-se às margens do rio ao entardecer e simplesmente olhava a água mudar de cor conforme o céu escurecia. Os anciãos notaram isso nele, e como sempre acontece com aqueles que são observadores silenciosos, ele começou a perceber coisas que outros não percebiam. Um som baixo que surgia sempre ao anoitecer, um canto quase imperceptível, misturado ao farfalhar das folhas, ao movimento da água, ao estalar dos galhos secos sobre o peso de algum animal distante. Era um som que parecia vir de longe, mas também de perto, de fora, mas também de dentro. Quanto mais ele prestava atenção, mais o som se tornava nítido, como se estivesse esperando justamente por alguém que soubesse escutar. Durante semanas ele guardou essa percepção para si, mas a curiosidade, como sempre, começou a crescer. De onde vinha aquele canto? Quem o produzia? E por que ninguém mais parecia notá-lo, ou se notava, fingia não ouvir?
Certa noite, ele decidiu seguir o som, não por coragem, mas por uma necessidade que ele mesmo não conseguia explicar. Não era desafio, era chamado. E quando algo o chama dessa forma, silencioso e constante, ignorar torna-se mais difícil do que responder. Os anciãos o advertiram quando perceberam sua intenção. Há cantos que não pedem resposta. Há sons na floresta que existem para nos lembrar de que nem tudo precisa ser compreendido. Alguns mistérios são portas, e nem toda porta deve ser aberta. Mas o jovem, como acontece com aqueles que ainda não viveram o suficiente para entender certas advertências, agradeceu educadamente e seguiu seu caminho. Ao caminhar mata adentro, ele percebeu que algo mudava ao seu redor. Não era apenas a escuridão que se aprofundava, embora ela realmente se tornasse mais densa a cada passo. Era o tempo. O tempo começou a desacelerar, como se alguém estivesse puxando-o suavemente para trás, esticando cada segundo, tornando cada movimento mais lento, mais deliberado. O céu escurecia sem pressa. As estrelas apareciam uma a uma, como se estivessem sendo acesas manualmente. Os insetos silenciavam, um a um, até que apenas o canto permanecesse, aquele som baixo, contínuo, que agora parecia vir do próprio chão sob seus pés. Ele caminhou por quanto tempo não sabia dizer. Talvez 1 hora, talvez a noite inteira. O sentido de duração havia se dissolvido, como acontece em sonhos, quando você sabe que está vivendo algo, mas não consegue localizar esse algo dentro do tempo comum. E então ele encontrou uma clareira onde não crescia nada. Ali o chão era liso, como se tivesse sido tocado por algo muito antigo, algo que não permitia que raízes ou sementes se fixassem. A terra era cinza, quase preta, e refletia a pouca luz da lua de um jeito estranho, como se fosse líquida, embora permanecesse sólida sob seus pés descalços. No centro da clareira havia apenas sombra. Não uma ausência de luz, mas uma presença. Algo que ocupava espaço, que tinha densidade, que existia de forma tão concreta quanto as árvores ao redor, mas que não podia ser tocado, não podia ser nomeado com facilidade. Os povos antigos chamavam aquilo de a guardiã do intervalo, o espírito que vive entre um dia e outro, entre um pensamento e o seguinte, entre o estar acordado e o adormecer. Ela não ameaçava, ela observava, e sua observação era tão antiga, tão paciente, que parecia pesar sobre quem a encontrava, não como uma ameaça, mas como uma responsabilidade. O jovem sentiu isso. Sentiu que estava sendo visto de uma forma que nunca havia sido visto antes. Não julgado, apenas reconhecido, como se cada escolha que ele já havia feito, cada palavra que havia dito ou calado, cada movimento que seu corpo havia traçado no mundo, tudo isso estivesse sendo lido naquele momento, sem pressa, sem conclusão. Quando ele deu um passo à frente, sentindo que deveria fazer algo, dizer algo, reconhecer de alguma forma aquela presença, ouviu uma pergunta que não vinha de fora, mas de dentro dele mesmo, como se seus próprios pensamentos tivessem sido emprestados por um instante a outra voz. Você sabe voltar? Ele nunca respondeu. Ou talvez tenha respondido de uma forma que não usava palavras. Talvez o próprio fato de ter parado ali, de ter escutado, de ter seguido o canto até encontrar aquela clareira, já fosse uma resposta em si. O que se sabe é que ele voltou para a aldeia quando o sol já estava alto, mas voltou diferente. Não visivelmente. Ele continuava sendo o mesmo jovem de antes, com a mesma altura, o mesmo rosto, as mesmas mãos calejadas de caçador, mas algo nele havia mudado de lugar. Seus olhos tinham uma quietude nova. Ele falava menos.
E quando falava, suas palavras pareciam vir de mais longe, como se tivessem sido escolhidas com um cuidado que antes ele não conhecia. Os anciãos perceberam. Eles sempre percebem, mas não fizeram perguntas, apenas acenaram com a cabeça, como quem reconhece algo familiar, algo que já viram acontecer antes, em outros tempos, com outras pessoas, que também seguiram cantos que não pediam resposta. Dizem que desde então, quando alguém se perde na mata sem motivo aparente, não foi a floresta que confundiu seus caminhos, foi o esquecimento que os chamou. Ou talvez não seja esquecimento, talvez seja apenas o desejo de encontrar aquela clareira, aquela sombra, aquela pergunta que não precisa de resposta imediata, mas que fica ecoando dentro de você, suave e constante, como um canto noturno que nunca termina completamente. Em outra região, mais próxima dos rios largos onde a água corre devagar e a paisagem se estende em horizontes planos, havia uma história contada apenas em noites sem lua. Era uma história que não se contava em frente a fogueiras grandes ou em rodas animadas. Ela surgia em conversas baixas, entre 2 ou 3 pessoas, quando a escuridão era tão completa que mal se via o rosto de quem estava ao lado. Falava sobre o espírito das águas paradas, aquele que não vive nas correntezas rápidas nem nas cachoeiras barulhentas, mas nos trechos onde o rio parece dormir, onde a superfície é tão lisa que reflete o céu como um espelho perfeito, e você pode olhar para baixo e ver as estrelas, e por um instante não saber mais onde termina o mundo e onde começa o reflexo. As crianças aprendiam cedo a não brincar ali, não por medo, mas por respeito. Acreditava-se que aquelas águas guardavam memórias antigas demais para serem agitadas. Memórias de tudo que o rio já havia visto passar. Pessoas, animais, épocas inteiras de seca e de cheia. Tempos de fartura e tempos de fome. Tempos de paz e tempos em que a violência atravessava a terra como uma febre. Tudo isso ficava depositado nas águas paradas, camada sobre camada, como sedimento que nunca é levado embora. E quem mergulhasse ali sem cuidado, sem preparação, sem intenção clara, poderia sair diferente, não fisicamente, mas de outra forma, mais sutil, mais difícil de explicar. Há relatos de pessoas que entraram jovens e retornaram com o olhar cansado, como se tivessem visto muitas estações passarem em poucos instantes, como se tivessem vivido anos inteiros dentro de minutos. Elas não conseguiam explicar o que havia acontecido. Diziam apenas que a água as havia mostrado algo, algo que já estava dentro delas, mas que elas não sabiam que carregavam. Os mais velhos diziam: a água não puxa ninguém, ela apenas mostra o que foi deixado para trás, mostra o que você esqueceu de si mesmo. E nem sempre estamos prontos para ver isso, nem sempre queremos lembrar de tudo que deixamos pelo caminho. Palavras não ditas, escolhas evitadas, amores que não tivemos coragem de viver, raivas que engolimos sem resolver. Tudo isso fica guardado em algum lugar dentro de nós, como água parada. E quando mergulhamos naquele rio específico, é como se a água de fora reconhecesse a água de dentro, e por um momento tudo se misturasse. O que é seu e o que é do mundo deixam de ter fronteira clara, e você vê tudo de uma vez. E isso pode ser libertador ou pode ser pesado demais para carregar de volta à superfície. Por isso, os anciãos ensinavam: não entre na água parada se seu coração também estiver parado. Entre apenas se você estiver disposto a se mover de novo, a deixar que aquilo que estava guardado volte a fluir. Caso contrário, é melhor caminhar pela margem, observar de longe e deixar que o rio continue guardando os seus segredos, sem perturbá-lo. Havia um pescador
nessa mesma região, que ignorou esse conselho. Ele era conhecido por ser habilidoso, por conhecer cada curva do rio, cada pedra submersa, cada local onde os peixes gostavam de se reunir. Mas havia anos que ele carregava um peso, a perda de alguém querido, em circunstâncias que ele nunca conseguiu aceitar completamente. Ele não falava sobre isso, apenas pescava. Pescava todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, como se a repetição daquele gesto pudesse de alguma forma apagar a dor que ele se recusava a sentir. Um dia, ele decidiu pescar num trecho do rio que sempre evitara, um trecho de águas paradas, onde ninguém costumava ir. Ele sabia da história, mas pensou, histórias são apenas histórias, e ele precisava de peixes, precisava continuar se movendo, continuar trabalhando, continuar fazendo algo que o impedisse de parar e sentir. Ao lançar a rede naquele local, algo estranho aconteceu. A rede afundou mais rápido do que deveria, e quando ele puxou de volta, ela estava vazia, mas pesada, como se tivesse trazido algo que não podia ser visto. Ele tentou novamente, e novamente, sempre o mesmo resultado. Rede vazia, mas pesada, pesada demais. Irritado, ele decidiu mergulhar para verificar se havia algo prendendo a rede no fundo. E foi então que a água o tocou de uma forma diferente. Não era fria, não era quente. Era apenas presente, totalmente presente, como se cada partícula de água estivesse consciente dele, o reconhecendo, o lendo. E ele viu, não com os olhos, mas com algo mais profundo. Viu a pessoa que havia perdido, não como uma aparição, não como um fantasma, mas como uma presença viva dentro de sua própria memória. Uma presença que ele havia trancado em algum canto escuro de si mesmo, porque olhar para ela doía demais. Viu os últimos momentos que haviam passado juntos, as palavras que ele não disse, o abraço que ele não deu porque estava com pressa, porque achava que haveria tempo depois. Viu tudo isso não como acusação, mas como uma oferta. A água estava lhe mostrando o que ele havia deixado guardado, parado, sem movimento, acumulando peso dentro dele por anos. Quando ele voltou à superfície, estava chorando, não de desespero, mas de algo parecido com alívio, como se finalmente algo dentro dele tivesse se movido de novo, como se a água parada dentro de seu coração tivesse voltado a fluir, ainda que devagar, ainda que dolorosamente. Ele nunca mais pescou naquele trecho do rio, mas também nunca mais foi o mesmo. O peso que carregava não desapareceu completamente, mas mudou de forma. Deixou de ser uma pedra e se tornou mais como areia, ainda presente, mais espalhada, mais leve, algo que ele conseguia carregar sem que o impedisse de se mover. Os mais velhos, quando souberam do que havia acontecido, apenas acenaram com a cabeça. Era sempre assim. A água parada não oferecia soluções, oferecia apenas a chance de olhar para o que você havia evitado olhar. E o que você fazia com isso depois era escolha sua. E talvez seja por isso que essas lendas quase tenham se perdido, porque falam menos de monstros e mais de escuta. Falam menos de heróis que vencem batalhas e mais de pessoas comuns que encontram algo dentro de si mesmas ao se depararem com o mistério do mundo. E isso, de alguma forma, é mais difícil de contar, é mais difícil de transformar em espetáculo. Requer silêncio, requer paciência. Em algumas culturas indígenas, a noite não era vista como algo a ser temido. Ela era o momento em que o mundo descansava da forma, quando os limites se tornavam suaves. Durante o dia, tudo tinha contorno claro. Esta árvore, aquela pedra, você, eu, tudo separado, tudo definido.
Mas à noite, essas fronteiras se dissolviam um pouco. Você podia ouvir seu próprio coração bater e por um momento não ter certeza se o som vinha de dentro ou de fora, se era seu coração ou o tambor distante de alguma cerimônia ou o pulso da própria terra. Havia o costume de contar histórias em voz baixa, não para ensinar, mas para alinhar o espírito com o ritmo da terra. Quem escutava não precisava entender tudo, bastava sentir. Sentir o som da voz misturado ao som da brisa, sentir o calor do fogo próximo ao corpo enquanto a noite esfriava ao redor, sentir que você era parte de algo maior, algo que começou muito antes de você e continuaria muito depois. Essas histórias não tinham sempre um final claro. Às vezes terminavam no meio de uma frase, quando o narrador percebia que as crianças já estavam dormindo e os adultos estavam quietos demais, perdidos em seus próprios pensamentos. E tudo bem. A história continuaria na noite seguinte, ou na outra, ou seria retomada meses depois, quando alguém se lembrasse dela e pedisse para ouvi-la de novo. Não havia pressa. Não havia a sensação de que algo precisava ser concluído imediatamente. A própria vida era assim, afinal. Histórias que começavam e se interrompiam, retornavam transformadas, misturavam-se com outras histórias até não se saber mais onde uma terminava e a outra começava. Uma frase antiga, repetida por gerações, dizia algo assim: nem tudo o que existe quer ser nomeado. Havia coisas que eram melhor compreendidas quando você não tentava colocá-las em palavras. Sensações, intuições, aquele momento em que você acorda no meio da noite e sente que algo mudou, mas não consegue dizer o quê. Aquele arrepio que percorre sua pele quando você entra numa floresta e sabe, sem saber como, que não está sozinho. Os antigos não tentavam explicar tudo. Eles permitiam que o mistério permanecesse mistério. E talvez haja sabedoria nisso. Talvez algumas coisas precisem continuar inexplicadas para que continuem vivas. Quando você nomeia algo completamente, quando você o disseca e o compreende em todas as suas partes, algo se perde. A magia, talvez, ou simplesmente a vastidão daquilo que não cabe em palavras. Havia uma anciã em uma aldeia que ficava onde a floresta encontrava o cerrado, que era conhecida por suas histórias. Mas ela não contava histórias da forma que outros faziam. Ela não juntava as pessoas ao redor do fogo e narrava do início ao fim. Em vez disso, ela deixava que as histórias surgissem naturalmente, como se estivessem sempre ali, esperando o momento certo para aparecer. Alguém podia comentar sobre o vento que estava soprando e ela dizia: "Ah, sim, o vento. Houve um tempo em que o vento tinha nome." E então, sem aviso, ela começava a contar. Ou alguém mencionava que havia visto um pássaro incomum naquela manhã e ela sorria e dizia: "Esse pássaro... Minha avó costumava dizer que esse pássaro leva recados." E a história começava. Ela contava sobre um tempo em que os animais e as pessoas ainda conversavam abertamente. Não que os animais falassem a língua humana, mas havia uma compreensão mútua, uma capacidade de sentir a intenção por trás dos sons, dos gestos, do olhar. Você podia olhar nos olhos de uma onça e saber se estava com fome ou apenas curiosa. Podia ouvir o chamado de um pássaro e entender se ele estava avisando sobre uma tempestade ou apenas celebrando o amanhecer. Com o tempo, essa capacidade foi se perdendo. As pessoas começaram a confiar mais nas palavras e menos nos sentidos. Começaram a construir mais e a observar menos. E lentamente a conexão foi se desfazendo, como um fio que se desgasta até partir. Mas a anciã dizia que essa conexão não havia desaparecido completamente. Ela ainda existia em algum lugar dentro de cada pessoa, adormecida, esperando ser lembrada.
E às vezes, em momentos específicos, quando você está sozinho na floresta ou quando acorda antes do amanhecer e o mundo ainda está em silêncio, ou quando você está tão cansado que sua mente racional descansa por um instante, essa conexão volta. Você sente, você sabe, sem precisar de explicação. Ela contava sobre um homem que havia se perdido na mata durante uma tempestade. Ele caminhou por dias sem encontrar o caminho de volta. Suas provisões acabaram, sua força começou a falhar, e então, exausto, ele se sentou ao pé de uma árvore e simplesmente desistiu. Não de viver, necessariamente, mas de tentar controlar o que aconteceria a seguir. Foi nesse momento de rendição que algo mudou. Ele começou a perceber sons que antes não notava. O farfalhar de folhas que indicava onde pequenos animais se moviam, o canto de pássaros que sinalizava a presença de água próxima, o cheiro da terra que revelava qual direção levaria a terreno mais alto. Ele não pensou sobre isso, apenas seguiu, como se seu corpo soubesse o que fazer quando sua mente parava de interferir. E assim, sem mapa, sem bússola, sem plano, ele encontrou o caminho de volta. Quando chegou à aldeia, tentou explicar como havia conseguido, mas não encontrou palavras adequadas. Apenas disse: "Eu parei de pensar e comecei a sentir." A anciã usava essa história para lembrar as pessoas de que há conhecimentos que não podem ser ensinados com palavras. Eles precisam ser vividos, experimentados, sentidos na pele, no corpo, no instinto. E talvez, ela dizia, esse seja o verdadeiro significado de sabedoria. Não acumular informações, mas lembrar-se de como estar presente no mundo de uma forma mais antiga, mais fundamental. Havia também histórias sobre lugares específicos na Terra que possuíam qualidades próprias, como se fossem seres vivos com personalidades distintas. Uma montanha que trazia sonhos vívidos para quem dormisse em suas encostas. Um rio que curava feridas se você soubesse como pedir permissão antes de usar suas águas. Uma caverna onde os ecos de sua voz retornavam transformados, dizendo coisas que você não havia falado, mas que precisava ouvir. Esses lugares não eram considerados mágicos no sentido de serem sobrenaturais. Eles eram apenas mais concentrados, como se certas qualidades que existem em todo lugar estivessem nesses pontos específicos intensificadas. A capacidade de cura que a água sempre tem, mas amplificada. A sabedoria que o silêncio oferece, mas mais evidente. A clareza que a altura traz, mas impossível de ignorar. As pessoas faziam peregrinações a esses lugares, não como turistas, mas como quem vai visitar um professor. Iam com perguntas, iam com dores, iam com gratidão. E muitas vezes iam sem saber exatamente por que iam, apenas sentindo que precisavam ir. Uma jovem, certa vez, caminhou durante semanas até chegar a uma dessas montanhas sagradas. Ela não sabia o que procurava, apenas sentia um vazio dentro de si que nada parecia preencher. Ela tentara de tudo: trabalho, relacionamentos, mudanças de lugar, mudanças de rotina, mas o vazio permanecia, silencioso e insistente. Ao chegar à montanha, ela não fez nada especial, apenas sentou-se numa rocha plana, olhando para o horizonte. Passou o dia ali, e a noite e o dia seguinte, sem pressa, sem plano, apenas presente. No terceiro dia, ela adormeceu ao entardecer e teve um sonho. No sonho, ela caminhava pela mesma montanha, mas tudo estava levemente diferente. As cores eram mais vivas, o ar tinha um gosto perceptível, e então ela encontrou uma versão mais velha de si mesma, sentada na mesma rocha onde ela havia adormecido. A versão mais velha não disse nada, apenas olhou para ela com uma expressão que era ao mesmo tempo triste e serena. E nesse olhar, a jovem entendeu. O vazio que ela sentia não era algo a ser preenchido, era um espaço necessário. Um lugar dentro dela onde as coisas podiam ressoar.
onde novas possibilidades podiam surgir, onde ela podia crescer. Ela havia passado tanto tempo tentando preencher aquele espaço que nunca parou para considerar que talvez ele existisse por uma razão. Talvez ele fosse, na verdade, sua maior riqueza, a capacidade de ainda ter espaço dentro de si, de não estar completamente definida, completamente resolvida, completamente cheia. Quando ela acordou, a montanha estava exatamente como antes, mas ela não estava. Algo havia se reorganizado dentro dela. Não que o vazio tivesse desaparecido, ele continuava lá, mas agora ela o via diferente, não como falta, mas como potencial. Ela voltou para casa transformada, e quando as pessoas perguntavam o que havia acontecido na montanha, ela não conseguia explicar adequadamente. Apenas sorria e dizia: "A montanha me mostrou algo que eu já sabia, mas havia esquecido." As histórias sobre estrelas também eram abundantes. Os povos antigos passavam noites inteiras observando o céu, e nessa observação criavam narrativas, não apenas para explicar o que viam, mas para se conectar com aquilo, para sentir que faziam parte daquele teatro cósmico. Havia uma constelação que representava dois irmãos que haviam se perdido um do outro durante uma grande migração. Eles procuraram por anos sem sucesso, e quando finalmente morreram, seus espíritos subiram ao céu e se tornaram estrelas, próximas, mas nunca tocando-se, eternamente buscando-se entre o espaço. As crianças aprendiam a localizar essas estrelas no céu noturno, e quando viam, lembravam-se da história. Lembravam-se de que a saudade é universal, que a perda é parte da vida, que mesmo separados, há conexões que persistem, luminosas através da escuridão. Outra constelação contava a história de uma mulher que amava tanto a noite que pediu para nunca mais ver o dia. Seu pedido foi atendido, mas de uma forma que ela não esperava. Ela se transformou em estrela, eternamente noturna, mas também eternamente sozinha, incapaz de tocar a terra que tanto amava. Essas histórias serviam como lembretes. Cuidado com o que você deseja. As coisas que ansiamos muitas vezes vêm acompanhadas de consequências que não prevemos, e às vezes o que pensamos que queremos não é realmente o que precisamos. Mas as histórias não eram moralizantes no sentido rígido. Elas não diziam, faça isso, não faça aquilo. Em vez disso, apresentavam situações, personagens, escolhas, e deixavam que cada ouvinte tirasse suas próprias conclusões, aplicasse a sua própria vida da forma que fizesse sentido para ele. Um homem podia ouvir a história da mulher estrela e pensar sobre seu próprio desejo de solidão. Uma criança podia ouvir e simplesmente apreciar a beleza da imagem. Uma anciã podia ouvir e lembrar-se de escolhas que fez décadas atrás e como elas a transformaram em quem ela é agora. A mesma história podia significar coisas diferentes para pessoas diferentes, em momentos diferentes de suas vidas. E isso era visto como natural, até mesmo desejável. As histórias não eram fixas, elas eram vivas, mudando conforme mudavam aqueles que as ouviam. Havia também as histórias de transformação. Pessoas que se transformavam em animais, animais que se transformavam em pessoas, espíritos que assumiam formas temporárias para caminhar entre os humanos e aprender sobre eles. Uma dessas histórias falava de um espírito da floresta que, curioso sobre a vida humana, assumiu a forma de um menino e viveu em uma aldeia durante 1 ano. Ele experimentou tudo o que os humanos experimentam: alegria, tristeza, medo, amor, tédio, maravilhamento. Aprendeu a tecer cestos, a plantar mandioca, a pescar no rio, fez amigos, discutiu com outros meninos, apaixonou-se pela primeira vez. Ao final do ano, quando chegou o momento de retornar à sua forma original, ele hesitou. A vida humana era tão rica, tão cheia de pequenos detalhes e complexidades que ele nunca havia imaginado observando de fora. Ele não queria partir. Mas os espíritos da floresta o chamaram de volta, lembrando-o de quem ele era. E, relutantemente, ele voltou. Retomou sua forma não humana, suas responsabilidades, seu lugar no equilíbrio das coisas. Mas dizem que, desde então, aquela parte da floresta se tornou mais gentil com os humanos. As árvores ofereciam seus frutos com mais generosidade, os animais eram menos assustados, como se o espírito
tendo vivido como humano, tivesse desenvolvido compaixão, e essa compaixão tivesse se espalhado pela floresta toda, tornando-a mais acolhedora. A história ensinava que a empatia vem da experiência. Você não pode realmente entender o outro até que viva, de alguma forma, o que ele vive. E quando você faz isso, quando você se permite experimentar a vida através de outra perspectiva, você se transforma. E essa transformação se espalha, afetando tudo ao seu redor de maneiras sutis, mas reais. À medida que a noite avança, as histórias começam a se misturar umas com as outras, suas fronteiras tornando-se menos definidas, como acontece com os pensamentos quando você está quase dormindo. A clareira vazia se confunde com a água parada. A guardiã do intervalo poderia estar também na montanha dos sonhos. Os irmãos estrelas talvez tenham passado pela aldeia onde o espírito viveu como menino. E talvez seja assim que essas histórias devam ser ouvidas, não como narrativas separadas e independentes, mas como variações de uma mesma verdade subjacente. A verdade de que o mundo é mais vasto e mais estranho do que nossas categorias podem conter. De que há mistério em tudo se você souber onde procurar. Ou melhor, se você souber como parar de procurar e simplesmente permitir que o mistério se revele quando estiver pronto. Os anciãos diziam que as melhores histórias são aquelas que não precisam terminar, que você pode levar consigo como sementes e plantar em sua própria experiência. Uma frase, uma imagem, uma sensação que fica com você muito depois que a história foi contada, germinando silenciosamente, crescendo de formas que você não pode prever. Talvez você se lembre da clareira quando estiver caminhando sozinho e sentir que algo está observando. Talvez pense na água parada quando perceber que está carregando algo pesado dentro de si há tempo demais. Talvez olhe para as estrelas e veja não apenas pontos de luz, mas conexões, histórias, possibilidades. Quando a noite avança ainda mais e o corpo começa a pesar, dizem que os espíritos antigos se recolhem, não porque vão embora, mas porque sabem que o descanso também é sagrado, que há um tempo para estar desperto e um tempo para dissolver-se no sono, e ambos são necessários. Ambos fazem parte do ciclo. As histórias, então, fazem o mesmo. Elas não terminam abruptamente, apenas se afastam, como o som de passos na mata, cada vez mais distantes, até que você não sabe mais se ainda está ouvindo ou apenas lembrando de ter ouvido. A anciã que contava histórias costumava dizer que o sono é a porta mais acessível entre os mundos. Quando você dorme, atravessa, vai para lugares que não podem ser alcançados enquanto você está totalmente acordado. E às vezes você traz algo de volta, uma imagem, um sentimento, uma compreensão que não estava lá antes. Por isso, as histórias contadas à noite têm uma função dupla. Elas o acompanham até a beira do sono e então, quando você atravessa, elas continuam com você, de alguma forma, misturando-se aos seus sonhos, tornando-se parte daquele território onde tudo é possível, onde o impossível é apenas outra forma de real. Havia uma última história que a anciã contava, mas apenas raramente e apenas para aqueles que ela sentia que estavam prontos. Era sobre o primeiro sonhador, o primeiro ser humano que, ao adormecer, percebeu que havia outro mundo acessível através do sono. Antes disso, as pessoas dormiam apenas para descansar. Era uma interrupção necessária, mas sem conteúdo, só escuridão e ausência. Mas esse primeiro sonhador atravessou, e quando acordou, tentou explicar onde havia estado, o que havia visto, e ninguém entendeu, porque ainda não tinham a linguagem para isso. Ainda não sabiam que aquilo era possível. Ele insistiu. Noite após noite, ele dormia e atravessava, e aos poucos foi aprendendo a trazer coisas de volta, não objetos físicos, mas ideias, símbolos, histórias. Ele começou a desenhar nas paredes da caverna onde morava, figuras estranhas que não correspondiam a nada do mundo desperto,
mas que faziam sentido de uma forma que as palavras não podiam capturar. As outras pessoas começaram a observar, e algumas, as mais curiosas ou as mais sensíveis, começaram a prestar atenção aos próprios sonhos e descobriram que elas também podiam atravessar. Que havia, de fato, outro território acessível toda noite. Um território vasto e misterioso, onde as regras eram diferentes, onde você podia voar, ou respirar debaixo d'água, ou conversar com os mortos. E foi assim, dizia a anciã, que os humanos descobriram que viviam em pelo menos 2 mundos simultaneamente. O mundo desperto, com suas necessidades concretas e seus desafios físicos, e o mundo sonhado, com suas possibilidades infinitas e sua lógica própria. E os mais sábios entre eles aprenderam a manter um pé em cada mundo, a honrar ambos, a não privilegiar um sobre o outro, mas reconhecer que cada um tinha seus dons, suas lições, suas verdades. À medida que essa história se dissolve, você pode sentir que também está prestes a atravessar, que a fronteira entre estar acordado e estar dormindo está ficando mais fina, mais permeável, e está tudo bem. É para isso que essas histórias existem, para acompanhá-lo até essa fronteira, para lembrá-lo de que atravessar é seguro, que há beleza do outro lado, que você não está sozinho, nunca esteve, porque as mesmas histórias que o acompanham agora já acompanharam incontáveis pessoas antes, através de incontáveis noites. O vento continua soprando lá fora, atravessando as folhas. A noite continua sendo antiga, paciente, observadora. E em algum lugar, em alguma clareira que talvez exista apenas quando alguém a procura, a guardiã do intervalo continua esperando, não por você especificamente, mas por qualquer um que saiba fazer a pergunta certa, ou talvez que saiba que nem toda pergunta precisa de resposta. As estrelas continuam suas histórias silenciosas acima. A água parada continua guardando memórias que talvez você precise ver, ou talvez não, dependendo do peso que você está disposto a carregar ou a liberar. E a floresta inteira respira suavemente, um organismo imenso e interconectado do qual você faz parte, mesmo quando esquece, mesmo quando se sente separado. Talvez essas lendas ainda estejam sendo contadas em algum lugar onde a luz é baixa e o tempo anda devagar. Talvez elas só apareçam quando você não tenta segurá-las com muita força, quando você permite que elas fluam através de você, tocando o que precisam tocar, deixando sementes onde for apropriado e então seguindo adiante, como água, como vento, como todas as coisas que não podem ser possuídas, apenas experimentadas. Se essa história ajudou você a relaxar, ela cumpriu seu propósito. Se alguma imagem ficou, a clareira, a água, a anciã, o menino que era espírito, os irmãos estrelas, deixe-a ficar. Ela encontrará seu lugar dentro de você. Ela saberá o que fazer. E se nada ficou, se tudo já está se dissolvendo como acontece com os sonhos ao despertar, isso também está bem. Nem tudo precisa ser lembrado. Algumas coisas trabalham melhor no esquecimento, no território abaixo da consciência, onde as verdadeiras transformações acontecem silenciosamente, sem que você precise testemunhá-las. A noite agora está completa ao seu redor. Não há mais histórias a serem contadas. Ou talvez haja infinitas histórias ainda, mas por hoje essas foram suficientes. Elas disseram o que precisavam dizer, tocaram o que precisavam tocar, e agora, como os espíritos antigos, elas se recolhem, permitindo que o silêncio retorne, que o sono chegue, que você descanse. Se quiser continuar ouvindo histórias assim, volte sempre a Noites de Lendas Esquecidas. A noite costuma lembrar de quem sabe escutar. E há sempre mais histórias esperando, mais sussurros na escuridão, mais caminhos para atravessar quando você estiver pronto.
Por enquanto, descanse. A clareira está vazia, a água está calma, as estrelas continuam sua vigília silenciosa e você está exatamente onde precisa estar. Boa noite.